a você que está ouvindo a Rádio Paraná Oficial e também a TV Paraná Oficial e as tias e os tios do Zap de Plantão. Hoje nós temos um programa onde nós vamos aprender algumas coisas. Estou aqui, minha convidada é minha querida amiga Silvia Johansen, de Maringá. Ela faz parte do PL Integração. Isso, um prazer estar aqui com você, porque você, além de tudo, é minha amiga querida, é uma ativista fortíssima aí, conhecida e também faz parte do Influenciadores do Brasil, né? Correto, Naná. Boa tarde a todos, boa noite a todos que nos ouvem, né? Hoje eu sou presidente do Diretório Regional do PL Integração Paraná. E também a gente atua na diretoria dos Influenciadores do Brasil, que é um movimento que vem ganhando muita visibilidade a nível nacional. E se vocês acompanhem tanto o PL Integração como os Influenciadores do Brasil, porque as nossas, apesar de serem movimentos diferentes, não têm relação entre si, mas as nossas propostas são boas, são em prol do Brasil. Então, a proposta do Influenciadores do Brasil é bem interessante. Ela quer fazer com que todos nós possamos influenciar pessoas. Você que acha que não consegue fazer um vídeo, se posicionar, nós precisamos formar influenciadores, né? Silvia, o que seria o PL Integração? Bom, o PL Integração, ele nasceu de um projeto que se chamava Pretos Conservadores, Pretos de Direita. Esse projeto era uma união de diversas pessoas pretas com trabalhos, livros editados, profissionais liberais, pessoas com uma força de querer mostrar que preto não é coitadinho, preto não é vítima. Todos eles têm livros editados, têm projetos sociais, e aí eles se uniram, ficaram os pretos conservadores e apresentaram essa proposta ao presidente nacional, o Valdemar da Costa Neto, que abraçou essa ideia, e aí esse movimento vem com o nome PL Integração. Qual é a proposta maior do PL Integração? Hoje o presidente nacional do PL Integração é o deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negrão. E a vice-presidente é a nossa queridíssima Paula Custódio, a preta conservadora. Então, qual é o propósito? O que nós queremos com o PL Integração? Combater qualquer discurso vitimista, discriminatório, baseado em etnia e raça. Porque esses discursos são falácias que foram criadas ao longo dos anos aí e que, em vez de fortalecer os pretos, quilombolas, indígenas, os povos ditos minorias, em vez de fortalecer, muito pelo contrário, eles acabaram criando mais racismo ideológico entre essa representatividade. E aí, quando coloca esse racismo ideológico, coloca também a falta de capacidade. É como se tivesse uma armadura de incapacidade. É como se fosse ligado à incapacidade com a pessoa negra. Exato. É isso que eles estão pregando. Então, é assim, nos últimos 30 anos, eu sou índio, eu sou coitadinho, eu sou pobre, eu sou coitadinho, eu sou negro, eu sou coitadinho, eu sou homossexual, eu sou coitadinho. Nada disso. Não existe. A gente sabe que a biologia não reconhece raça. A biologia reconhece a humanidade, o ser humano. E dentro da biologia, todos nós somos iguais. Nós somos capazes de maneira diferente. Agora, o meio em que nós vivemos pode afetar o nosso futuro ou o nosso presente. Mas tem uma questão. Se a gente está num meio que está nos afetando, nós, quando passamos a ser protagonistas deste meio, nós mudamos a nossa história. Então, o que tem que mudar? É parar de querer que alguém faça por você, ouvinte. Uhum. Isso que eu estou falando não se aplica só a pessoas pretas, a indígenas. Eu, como mulher, eu não posso ficar esperando que alguém faça por mim.
A gente tem que, cada um conquistar o seu espaço, cada um tem que falar por si, ver o que quer, o que deseja na sua vida e batalhar para que isso aconteça. Exatamente. E dentro desse discurso de combater o racismo ideológico, esse preconceito de etnias, nós temos que ter em certo que nós mudamos o ambiente que estamos e que ninguém precisa vir fazer nada. E que também, para mudar esse ambiente, não é com a guerra do ódio. Nós temos que lembrar, eu venho falando em muitos caminhões de manifestação, em muitos debates que a gente vem participando, nas nossas conversas que a gente tem, né, Naná? Dividir o país. Enquanto a direita, sim, estava preocupada em ganhar dinheiro, em fazer o Brasil crescer, em produzir, estavam doutrinando nossos filhos. Exatamente. Isso foi doutrinado através de novelas, romances. Tinha novela que romantizava o movimento do sem terra. Tinha novela que romantizava a exploração infantil. E a gente estava preocupado demais. Nós não abrimos os olhos tarde. Só que o que acontece? Hoje, quando eu falo do PL Integração, a gente querer conquistar espaços através do merecimento, as pessoas já ouvem, mas vão brigar, vai ter luta. Gente, nós somos uma só nação. A pátria é Brasil. Nós somos brasileiros. Então, não é a cor da pele, não é a minha descendência, não é a tua descendência, a localização geográfica que você mora, que vai nos transformar em inimigos. Isso. Eu acredito que, independente de cor, de raça ou do meio que a gente vive, todo mundo quer se alimentar bem, todo mundo quer um futuro bom, todo mundo quer uma criação boa para os filhos, todo mundo quer ter uma esperança. Todo mundo quer sair na rua e não ser assaltado. Nós moramos num país riquíssimo, então não justifica nós pagarmos a conta de luz mais alta da Tríplice Fronteira. A luz mais cara é a nossa, sendo que nós somos um dos donos da Itaipu Binacional. Estou até fugindo do assunto, perdão. Mas o que acontece? Todo mundo quer o melhor para si. E aí, quando a gente fala isso, e hoje o Brasil está dividido entre direita e esquerda, e a gente vê aí, sim, discurso de ódio de pessoas que querem chutam futebol com a cabeça do ex-presidente Bolsonaro. Isso. E aí isso não é crime, não é incitação a ódio, nem a violência. Quando um juiz diz, ou uma autoridade diz, não, que é só uma liberdade de expressão, chutar a cabeça, chutar a bola, e futebol com a cabeça decapitada de uma figura pública, e ele não fala que isso é um discurso de ódio, ele está incitando, sim, esses governantes, essas autoridades, estão incitando, sim, um ódio entre raças. Estão incitando ódio entre pessoas que pensam de maneira diferente. E vamos pôr assim nas nossas casas. Eu tenho filhos, você tem também, né? Eu sou viúva hoje, você é casada. O casamento, ele é uma administração diária da gente, de ideias diferentes e a gente tentar acertar e chegar num consenso. Criação de filhos, a mesma coisa. E por que além do muro das nossas casas, a gente tem que falar em guerra civil, em matança, empresário tem que fechar as portas mesmo, eu sou operário, eu quero que o meu patrão morra. Gente, está muito errado. Pare e pensa. Essa semana mesmo, o presidente Lula, ele falou sobre uma revista, né, onde tinha lá a foto de uma moça linda de olhos azuis e do lado tinha um negão banguela, que era feio, né? Então, qual a sua opinião sobre esse comentário maldoso do Lula? Nossa, se existe crime... Se fosse o contrário. Se existe crime de racismo no Brasil, se qualificou totalmente, né? Sim. Mas hoje em dia a justiça ela é muito seletiva, né? Então o Lula pode chamar o preto de feio. E não é. Aquele homem
até o fato dele não ter dentes, ele traz no semblante dele as políticas públicas. Nós fomos governados nos últimos 20 anos pelo PT, pelos partidos que dizem que a direita não deu auxílio nenhum, só usou as pessoas que eram escravizadas, a gente usou elas como a trampolim. Mas espera lá, nós estamos num 20 anos, né? Antes do Bolsonaro, foi 16, mais 4, agora 20 anos. Por que ainda tem pessoas desdentadas? Por que ainda tem regiões do tão amado Nordeste, que o presidente Lula diz, sem água, sem esgoto, sem saneamento básico, sabe? Poxa, ele não gostou do preto? Estamos num país que tem pessoas que a gente vê que são queimadas de sol, não são pretas, mas e o que tem de mais de ser preto? Qual é o problema de ser preto, de ser branco? Nós somos bonitos naquilo que trazemos. Aquele senhor com todos aqueles dentes que com certeza trazem muito desconforto quando ele vai se alimentar, que traz uma velhice já precoce à sua face, porque a ossada já mexeu. Aquele senhor tinha uma ternura no olhar, da sabedoria dos anos vividos. Aquele senhor não estava ali postando, fazendo racismo com aquela linda moça. Duas figuras lindas, cada um no seu contexto, sabe? Então, o racismo partiu de quem? E aí, vamos falar uma coisa. Estamos num país tropical. E a pessoa fala muito assim. Ele falou, fala do nosso presidente, né? Do presidente que está em mandato. Meu não nunca votei nessa criatura. Eu acho que o lugar dele era aqui em Curitiba. Né? Mas é opinião pessoal minha. Qual é o problema de ser preto? Por que colocar um preto no Brasil? Porque estamos na Europa, que neva e as pessoas não são queimadas de sol. Qualquer pessoa que trabalha é mais queimada de sol, já fica morena. Sim. Sabe? Mas qual é o problema de ser preto, ser branco, ser japonês, ser indígena? Esse racismo está partindo das autoridades. Eu me lembro quando eu era criança, criança não vê a diferença de preto, branco, japonês. Criança brinca com todo mundo, abraça todo mundo, porque criança não vê maldade em nada. Falando de bullying, eu recebia bullying quando eu era criança, mas isso não me traumatizou. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a esquerda ela prega assim um vitimismo por cor, ela prega um vitimismo por escolha sexual. Então, ela quer colocar essas pessoas dentro de uma caixinha e dizer que elas são a minoria, que elas precisam ser cuidadas. Só que isso vem sido pregado ao longo dos anos dentro das salas de aula, porque você é pretinho, porque você precisa disso. Ou então, quando fala de assassinato, de morte, criminalidade, já colocam lá, não, porque é preto. Gente, vamos contar quantos brancos que são bandidos também? Por que vai falar só dos pretos? Branco também é bandido. E, Naná, você falou bandido. Aí a gente... Vou para uma outra coisa que hoje em dia normatizou. Em época de tecnologia, nós assistimos assassinatos diariamente filmados. Sim. E aí a grande mídia, a mídia do amor, fala suspeito de assassinato. Né? A gente está vendo ali que foi a pessoa que cometeu o delito, cometeu o crime. Então, da mesma forma que pegam um preto e marginalizam ele com essa armadura do racismo, da autocomiseração, romantizam os verdadeiros criminosos. Exato. Sabe? E aí, vamos chegar na nossa história. Não tem diferença. Pela biologia, somos todos iguais. Mas que raça forte. Que dentes lindos. Que pele forte. Que genética privilegiada. Realmente. E aí, por que vem uma pessoa
que eu só entendo que seja com más intenções, querer fazer essa divisão no nosso país. Antes dessas pessoas que voltaram com a anistia ampla, geral e restrita voltarem ao nosso país, o Brasil ele vivia sem essa divisão, sem essa luta armada de ideologia, de escolhas. Ele não vivia a desconstrução social. E depois que voltaram os anistiados romantistas, através das músicas românticas, da literatura, a gente vê que são poetas, sim, são intelectuais, sim. Nós temos letras maravilhosas na nossa MPB. Mas por que essas pessoas tão sensíveis para escrever letras de músicas não colocam no dia a dia delas tudo aquilo que elas romantizam na música? Porque quem estava cantando música ali, não vou citar a música, de pessoas conhecidas da nossa figura popular brasileira que estavam gritando não há anistia, sendo que foi anistiado. Exatamente. Né? Então, nós precisamos acordar. Nós somos de uma geração que viu muita coisa. E nós estamos falando para as pessoas de 40 a menos 40. Uhum. Abram os olhos. Não percam a capacidade de raciocinar. Não deixe que outra pessoa, nem mesmo eu que estou falando, venha falar o que é certo, o que é errado. Tenha o dom do discernimento. Procure, pesquise, não vá numa única fonte. Por quê? Os grandes impérios foram destruídos através da desconstrução daquilo que as pessoas... do ambiente social. Sabe, que as pessoas viviam como harmônico. Essa palavra desconstrução, como é que se desconstrói uma coisa sem destruí-la? Então, para você desconstruir, você vai acabar destruindo. Então, essa palavra desconstrução, ela é a mesma coisa que destruição. Então, quando você quer desconstruir uma família, quer desconstruir uma ideia, né, você quer substituir ela por outra, você quer tirar aquela por outra. É isso que tem acontecido no nosso país durante muito tempo. Nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos padrões, valores que foram mudando ao longo dos anos, porque foram desconstruídos, né, com um propósito e um objetivo já planejado para isso. Ao longo dos anos, foi se pregado que as pessoas negras precisam de cotas porque elas são mais pobres. As pessoas negras... Gente, tudo bem. Eu acho que a cota deveria ser cota social, porque tem pobre branco. Eu fui uma, que a minha mãe trabalhava de empregada doméstica. Minha mãe teve vários filhos, eu estudei escola pública a vida inteira. Nós pegávamos o tênis de um, passava para o outro, porque nossa mãe não tinha dinheiro para comprar um tênis novo para a gente. A gente viveu assim. Essa é a realidade da maioria do povo brasileiro. Todo mundo tem uma história assim. Não é só do negro. Tua mãe é viva? Não, já morreu. Morreu pobre? Morreu pobre. Mas melhorou a qualidade de vida? A gente não passava fome pelo trabalho dela. Porque ela trabalhava. Se ela tivesse ficado chorando, pedindo Bolsa Família, ela teria morrido bem antes a míngua. Então, eu vejo assim, meus pais contavam, minha mãe contava a história do meu avô. Meu avô foi varredor de rua aqui em Curitiba. Gari. E é um orgulho para mim saber isso, meu avô materno. E minha avó lavava roupas, sabe? Mais de 10 filhos. E eles melhoraram significativamente a qualidade de vida deles. E a geração desses filhos melhoraram. Por quê? Você ensinando a pessoa a trabalhar... E ser honesto. E ser honesto, principalmente. E ter valores. Não adianta subir na escala social... passando a perna, puxando o tapete no outro, é o que nós mais vemos no dia de hoje. Então, quando você ensina valores de caráter, de limites entre pessoas, você quer viver bem, mas olha, tem que trabalhar para viver bem.
Não dá para se viver bem saindo com 3 oitão no bolso, matando todo mundo que tem aquilo que você quer para você abduzir aquilo da pessoa. Sim. Né? A forma de conseguir as coisas é através do trabalho honesto. Isso. E aí nós vemos, você falou de desconstrução e eu também. Está muito em moda, nessas 2 últimas semanas, um termo. Adultização infantil. Gente, pedofilia mudou de nome. Tarado, aliciador de criança mudou de nome. Não existe adultização infantil. Como não tem infantilização geriátrica. Como que você vai cobrar que até a infantilização geriátrica numa demência pode acontecer. Mas como você vai cobrar uma adultização infantil, usar esse termo? Então, pegou um crime e mudou o nome do crime. Porque pergunta para a criança se ela quer ser adulta. A criança quer brincar. Exatamente. E as crianças de hoje foram roubadas no direito de ser criança, de brincar. Com 2 anos já tem que estar na escolinha, tem que estar com gente estranha manipulando elas, tem que estar sabendo ler, escrever, tem que ser o bom em tudo. As crianças perderam a beleza de ser criança, de ser inocente. E a culpa é da criança. A criança que está adulta, ela nunca conheceu outra coisa. A culpa somos nós que estamos calados, que estamos vendo isso. E eu vejo até deputados federais hoje que estão falando sobre esse termo. Deixaram de usar a palavra pedofilia, e eu estou falando bastante. Pedofilia, pedofilia, pedofilia. E estão usando o termo adultização infantil. Não pode falar essa palavra, senão vai cair. Gente, é muita, mas é muita mediocridade. Para você que está ouvindo tudo isso, semana passada eu gravei um podcast com a sargento Tânia Guerreiro. Nós falamos sobre pedofilia. A pedofilia é um caso sério. Ele é um crime silencioso que pode estar muito mais perto de você do que parece estar. Num banco de trás de um carro, dentro do banheiro de uma escola, dentro da piscina, em qualquer lugar, dentro da igreja. Qualquer lugar. Então, assistam o último podcast, onde nós falamos sobre pedofilia, que você vai ficar chocado como existe. A pedofilia está muito em alta. E o assunto foi levantado recentemente por aquele menino lá, como é que é o nome dele mesmo? O Felca. Ele levantou essa questão aí, agora virou moda para a esquerda, para poder eles, com esse método deles, usar o vídeo do Felca para censurar as redes sociais. Só que isso é um golpe, porque ele vai tirar, com essa desculpa do Felca, ele vai tirar a tua liberdade das redes sociais, vai te monitorar 24 horas, tá? E se você for um cara que é de direita, você vai sofrer as consequências. Só que eu não ligo não, sabe por quê? Porque um dia vai chegar em você de esquerda. Aí você vai estar sendo monitorado. Um dia a água chega no pescoço. Aí quando você gritar vai ser tarde demais. Mas muitos que falavam que... Muitos nomes de esquerda conhecidos que falavam que queriam a regulamentação das redes sociais, ela chegou. E eles foram fazer o quê? Espernear na rede. Não foi? Foram espernear ali na mídia. E foram o quê? Silenciados. Então, saiba uma coisa. Veja quando teve a Revolução Chinesa ali... Estava lendo um livro. A mulher, ela era presidente de uma multinacional. A filha dela chegou em casa, denunciou a mãe. Essa mãe passou anos na cadeia, trabalhos forçados, e os pais andavam com uma tabuleta escrito: este é um cachorro capitalista. O que foi desconstruído na China? O amor, o respeito. Era um país tão milenar. E hoje, o que eles reclamam? Que eles não têm liberdade? Aliás, não reclamam, porque quem reclama some. Então, abre o olho, porque nem tudo que te contam é como ouve, né? E aí, voltamos para o começo da conversa. Não escute qualquer coisa, vá se informar, tire o teu conceito. Nós somos cristãs, né, Naná? E o que Deus nos deu de maior? Liberdade e livre-arbítrio. Escolhas. Escolhas
mas temos consequências. Eu quero voltar, recuperar um termo aqui. Dentro do PL Integração, vocês que estão me ouvindo, a rádio tem uma grande abrangência no Paraná inteiro. Eu tenho a missão, como presidente do Diretório Regional do Paraná, levantar lideranças negras, quilombolas, indígenas, mas pessoas que não vão vitimizar, perdão. Nós precisamos levantar pessoas, lideranças negras. Nós precisamos levantar vozes. E ali no começo dessa conversa, a gente falou, você que muda o meio em que vive. Nós não vamos mudar gritando que eu sou coitadinho, miserável, pedindo esmola. Porque se você fizer isso, vão pisar mais ainda no teu pescoço. Mas se você quer mudar o cenário do Paraná, o cenário da tua vida, você, preto que está ouvindo isso, preto, preta, indígena, amarelo, raça humana, mas principalmente essas etnias que foram usadas como massa de manobra para vitimismo. Me procurem, a Naná vai deixar o contato aqui, procure o PL Integração aqui de Curitiba, procure o PL Integração da sua cidade, se não tiver, entre em contato comigo, que queremos levantar essas lideranças e formar diretórios para realmente mudar o cenário do Brasil e acabar com essa falácia medíocre que vocês são coitadinhos, que nós somos coitadinhos. Porque eu, como mulher, também sinto racismo. Como uma mulher heterossexual, eu senti o racismo na pele, porque hoje em dia a gente não pode falar que é casado, que é cristã. Eu sinto o racismo através da cristofobia. Então, se formos colocar em formas de coitadismo e de todas essas falácias que eles jogaram, é tão maluco essa ideia que eles querem impor à força num país, que quando essa ideia tiver toda ela implementada na cabeça, todo mundo é vítima. E se todo mundo é vítima, todo mundo é igual, voltou para estaca zero. Então, não tem preferência, voltamos lá na biologia, ninguém é melhor do que ninguém. Existe um gênero humano. Mas você que quer mudar o cenário da sua região, nos procure. Vamos abrir esses diretórios do PL, integração regional, municipais. Vamos escrever uma nova história no Paraná. O Paraná, Naná, quando eu conversei com a Preta, eu preciso abrir esse dado. A Preta falou, Silvia, preciso de um preto ali como presidente do diretório. Eu falei, Naná, o Sul são dados do IBGE. O Paraná é um estado com uma diversidade étnica composta de 64,57% de brancos, 30,06% de pardos e 4,24% de pretos. 0,88% de amarelos e 0,24% de indígenas. É muito pouco, né? É pouca gente. Então, olha a ideia revolucionária do PL Integração. Existe um PL Mulher, existe o PL Nacional, existe o PL 60+, que é para representar o etarismo, né? Combater essa política de etarismo aí. E existe para essa minoria que o IBGE de 2024. São dados, tá, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não é a Silvia que está falando. Então, o PL Integração, ele quer representar vocês. Ele quer encontrar o 0,88% de indígenas. 0,24%. Então, se você é uma pessoa preta que não quer se sentir vítima, que você não se sente vítima, que se sente capaz, que você não quer, está cansado de que falem que preto é a vítima da sociedade, procure a Silvia. Entre aqui, faça um comentário aqui no nosso vídeo aqui do YouTube que a gente vai responder você.
Tá? Porque nós precisamos mudar esse cenário. Você pode representar uma classe maravilhosa de pessoa que vai levantar a autoestima de outras pessoas, porque está completamente destruída ao longo do tempo. Sempre foi pregado que porque é preto, porque não tem espaço nas universidades, porque não tem espaço nos empregos, pelo fato de ser preto. Não, isso não tem nada a ver. É como a gente falou, você é uma pessoa capaz, somos todos capazes. Não tem diferença entre cor, nada disso. Então, procure a Silvia para que a gente possa fazer o PL Integração crescer no nosso estado do Paraná. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Você tem mais algo para falar sobre isso? É só encerrar. Nós queremos formar, para quem diz que nunca teve voz na sociedade, o PL Integração, ele vem buscar essas parcela populacional para formar mandatários para as próximas eleições. Não é para do ano que vem. Mas nós queremos trazer mandatários, pessoas que vão disputar o pleito. Nós queremos aumentar os nossos números de deputados federais, estaduais, prefeitos, pretos, indígenas, amarelos, quilombolas. Vocês têm muito a nos ensinar e vocês também não são vítimas. Vocês conhecem suas dores e os amores de ser quem vocês são. Então, venham somar, vamos formar lideranças. E uma coisa eu quero ressaltar. Eu me sinto incomodada quando falo demais em preto, quilombola, porque parece que a gente está cometendo um crime. Mas, no Brasil, a história do nosso país, não existe raça pura. Nós somos miscigenados. Sim, não existe. Então, foi uma grande bobagem. Isso que estão querendo ideologizar e pôr como um crime, que querem colocar nessa política nazista de forçar as pessoas a saírem repetindo essa falácia, não existe, porque nós somos uma raça miscigenada desde o nosso descobrimento. Parem e pensem. É só isso que eu gostaria de alertar vocês. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no próximo domingo. Próximo domingo, dia 7 de setembro, aqui em Curitiba e em todo o país, em todas as capitais, nós vamos vai acontecer aí uma grande manifestação. Para você que está em casa, que nunca foi numa manifestação, saia da sua zona de conforto. Não adianta você querer que as coisas melhorem se você continua sentado no teu sofá vendo a Globo e ouvindo coisas que não precisa programa de auditório. Você precisa fazer a sua parte. Não espere que os outros façam o que é a sua parte. Você precisa sair domingo, aqui em Curitiba, às 2h da tarde, ir lá para o Centro Cívico, somar com a gente. E nós vamos fazer o que lá, Silvia? Lá nós vamos, além de exaltar o nome do Senhor, além de cantar, sim, o nosso tão lindo hino nacional, nós vamos exercer a nossa cidadania, exercer a nossa liberdade de expressão. Nós vamos gritar pelas famílias, sim, injustiçadas, dos presos políticos dos 8 de janeiro, porque não existe golpe dado com estilingue e com Bíblia na mão. Não existe golpe dado com bandeira do país e canto religioso. Quem depredou patrimônio público, que seja penalizado no rigor da lei, conforme a lei diz, que ele vai pagar multa, ele vai repor ao erário público o dano que ele causou, mas isso não é terrorismo, porque se formos qualificar como terrorista a expressão popular, nós temos que fechar o Senado, a Câmara, tem que fechar todas as casas, né? Porque os nossos parlamentares representam fatias da população. Cada vez que um parlamentar, inclusive os nossos ministros supremos, abrem a boca no microfone, eles estão representando uma parcela da população. Então, todo mundo é terrorista. Nós temos que parar e pensar que nós temos direito a
exercer nossa cidadania. É 7 de setembro, é dia da independência do Brasil. Nós queremos clamar, sim, por anistia já. Nós queremos clamar por fora essa ditadura de toga, fora Alexandre de Moraes, fora Lula. Por que fora Lula? Não cabe nessa palavra. Cabe sim. O Brasil está quebrando, o Brasil está indo à bancarrota. Nós vamos ser taxados violentamente. E o que vai acontecer, pessoal? Vai haver fome. O SUS vai quebrar. Não pense que ninguém dá janta grátis para ninguém. Nós que pagamos essa conta no final. É na parcela mais fraca que vai vir essa conta. E a parcela mais fraca é o povo. Então, cobre o seu parlamentar. Porque quem se elegeu dizendo que lutava pelo povo, tem que lutar pelo povo. E nós precisamos dar um basta. A Constituição brasileira, ela tem que ser respeitada. Nós temos pessoas que estão hoje ditando normas de lei e não são pessoas tão qualificadas assim. Enquanto que juristas consagrados internacionalmente e juristas brasileiros estão escandalizados com o que foi feito com a nossa Constituição. Basta conversar com qualquer advogado que ele pega e fala, não existe mais lei, é conforme o gosto do magistrado ali. Não podemos falar muito, porque eles estão muito assim melindrosos. E isso, o que isso esclarece? Isso esclarece que nós perdemos o direito à justiça no nosso país. Nós estamos às portas de estar 100% comunizados. Isso aí. E aí, liberdade foi para o espaço. Exatamente. E nesse domingo também nós teremos 2 barracas. Se você é a favor da anistia, nós vamos assinar lá um documento lá em apoio à anistia que vai ser levado para Brasília lá e nós vamos fazer uma pressão. Não sei se todos estão acompanhando o Dossiê Moraes, que é um programa sensacional, é uma coletânea de histórias de todas as pessoas que foram vítimas do 8 de janeiro, ou que às vezes nem estavam lá do 8 de janeiro, ainda estão pagando por crimes que não cometeram, né? E nós estamos aí apoiando, então, esse grande projeto lá. Você vai conhecer histórias de todas as pessoas aquelas que nós conseguimos recolher. Vai lá, se você não acredita no sofrimento das pessoas, assista o podcast. A partir da semana que vem nós vamos começar a mostrar a história das pessoas. Então, quero agradecer aqui a presença da Silvia Johansen e quero agradecer a vocês que estão aí do lado de lá, escutando a gente e vendo a gente pelo YouTube. Agradecer aqui ao nosso amigo Alexandre Domingos, a voz do caminhão de som do dia 7 de setembro. Ô, Naná, você esqueceu de falar uma coisa. Eu creio que a manifestação vai bombar, vai ter muitas pessoas, mas teremos algumas surpresas aí nessa manifestação, sim, né, além Naná? dos convidados que vão falar no caminhão, teremos o deputado Felipe Baus, Jeffrey Chiquini, nós teremos lá o vice-prefeito Paulo Martins, que tem coragem de subir e gritar um fora Moraes, ao contrário de muita gente que jamais subiria num caminhão. Você quer saber se o político é bom? O político bom vai subir em cima daquele caminhão e vai falar fora Lula, fora Moraes. O que passa disso são covardes. Então, aprenda isso. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada a todos. Foi um prazer.